consumidores, temos que ser crentes produtores, discípulos que produzem na obra do Senhor. E a cada domingo nós temos tido a oportunidade de ver, alguns dos líderes, dos nossos líderes, que têm sido produtivos. E queremos que cada vez mais, esta consciência e essa disposição de trabalhar para o Senhor esteja presente na vida de cada um. É um desafio pessoal para mim, é um desafio pessoal para você. Nós temos que, de fato, assumirmos que há uma obra a ser realizada, e se nós não tivermos essa disposição, sem dúvida alguma, nós vamos nos acomodar a uma tendência que o inimigo tem gerado no coração de muitos cristãos: receber, engordar, entrar em crise, desistir, parar. Alguns hoje estão vivendo como os decepcionados, com o cristianismo, os decepcionados com a igreja. Alguns estão tentando viver a vida cristã sozinhos, só em cima de uma convicção intelectual. Queridos, o nosso Deus é o Deus vivo. O nosso Deus é o Deus que age hoje, é o Deus que se manifesta hoje. Há muitos anos atrás, um dos autores que me desafiou muito a fazer uma reflexão mais racional, mas ao mesmo tempo mais coerente sobre a presença de Deus, foi o autor Francis Schaeffer, que é um teólogo, um filósofo francês, que tem a sua influência exatamente nesta linha, filosófica de levar os cristãos a refletir sobre a realidade da presença de Deus na terra. Deus está presente. Se o mundo está sem Deus, nós estamos perdidos. Mas, amados, Deus não é o Deus dos deístas, o Deus que fabricou o relógio, deu corda e foi embora. Mas Deus também não é o Deus dos panteístas, que afirmam que tudo é Deus. Deus é o Deus que contempla a fé, se move a partir da nossa fé. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, Ele vem de fato nos visitar, Ele vem de fato intervir, Ele vem de fato se manifestar a nós através da nossa fé. E como nós precisamos desenvolver, como nós precisamos crescer na fé. Todos os dias Deus tem uma palavra nova para nós. Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra que está em João capítulo 8. E eu quero que você abra a sua Bíblia para nós refletirmos nesta palavra de Deus para o nosso coração como igreja, como povo de Deus nesta noite. João capítulo 8. Eu quero usar apenas um versículo, o versículo de número 36. João 8, 36. João 8, 36. Eu quero te convidar para nós lermos juntos esse texto. Vamos lá? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mais uma vez. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Precisamos da palavra reveladora do Senhor, para nos levar, Deus, a uma compreensão mais coerente desse conteúdo tão importante para a nossa vida como servos do Senhor, para a igreja, também como a tua noiva, a escrava resgatada, libertada, pela qual Jesus morreu, pela qual Jesus pagou um preço alto. Senhor, queremos ser a igreja livre, realmente que vive a liberdade proporcionada pelo sacrifício da cruz, pelo sacrifício de Jesus. Senhor, nós queremos nesta noite sermos impactados por esta mensagem de Cristo, o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós queremos ser impactados por essa palavra, nós queremos receber o rema do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, socialmente falando, pensando na realidade humana, nós temos um registro histórico de um fato lastimável, praticado na terra, desde milênios até o século XIX, que é a escravidão. O homem escravizando o seu próximo, o homem escravizando o seu semelhante. Mas graças a Deus, porque uma reação das sociedades, das civilizações, ela acontece no século XIX, trazendo a abolição da escravatura. E quando nós pensamos na realidade da escravidão, do ser escravo, sem dúvida alguma nós temos que lamentar, nós temos que dizer que lástima, como que homens de forma tão maldosa, tão covarde, tão desumana, praticaram a escravidão. Como que homens se tornaram escravagistas? Quais os motivos, por que razões? Porque seres humanos na história foram privados da liberdade, porque homens foram submetidos à vontade absoluta de senhores, que se tornaram proprietários do seu semelhante, como se fora uma mercadoria ou um animal irracional. Quando pensamos que tantos homens e mulheres morreram, que tantos homens e mulheres foram espezinhados, sugados por interesses egoístas, malignos, maldosos, e se tornaram objetos, propriedade de senhores, foram vendidos, foram maltratados, foram levados à morte, a bel prazer dos cruéis. Historicamente, quando a gente analisa o porquê da escravidão, nós temos sim algumas tentativas de justificativa, para esse acontecimento nas civilizações. Alguém poderia ser preso por ser um prisioneiro de guerra, um inimigo, se tornando escravo então, por não pertencer ao mesmo povo, a uma mesma etnia,
ou a um povo inimigo. Também por contrair uma dívida que seria paga com o seu trabalho, por um tempo determinado, ou pela vida toda. Jesus conta uma parábola e diz que o Senhor foi prestar, ou foi fazer uma prestação de contas, chama seus servos, e um deles lhe devia 10.000 talentos. E 10.000 talentos, só para a gente ter uma noção aproximada, são 36 quilos de ouro por talento, uma fortuna impagável. Ele cai diante do seu Senhor, pede misericórdia e diz: olha, sê compassivo para comigo e tudo lhe pagarei. Mas se ele, a mulher, os filhos vivessem e se entregassem totalmente a trabalhar, jamais pagariam. Mas o seu Senhor lhe perdoou a dívida e disse: vai, você está perdoado. O outro tinha uma dívida de 100 denários com ele. E quando ele saiu dali da presença do Senhor, pega o seu devedor, sufoca e diz: me paga, miserável, o que você me deve. E porque ele não foi compassivo e misericordioso com o seu devedor, ele o sujiga, o pressiona, o maltrata. E essa história então chega aos ouvidos do seu Senhor, que manda trazê-lo de volta e dizer: olha, você que teve a sua dívida perdoada, não perdoou, você vai pagar agora a sua dívida. E amados, isso reflete a dívida humana para com Deus e a dívida do homem para com o homem. Nada justifica alguém querer tirar a vida do outro, subjugar o outro por causa de algum valor, de algum bem, de alguma dívida. Mas infelizmente muitos se tornaram escravos por não conseguirem pagar as suas dívidas. Muitos se tornaram escravos por terem cometido um crime, né? E portanto a punição era a escravidão. Cometeu alguma penalidade, infringiu alguma lei, a punição, a escravidão. Também por se oferecer como escravo em troca de condições ou de recursos para sobrevivência. Mas havia também, queridos, uma outra realidade. Por nascer no ambiente da escravidão. Filho de escravo é escravo. Humanamente falando, nós temos que dizer graças a Deus, porque a escravidão, pelo menos legalmente falando, ela cessou. Mas nós sabemos que muitos têm sido subjugados, dominados, explorados nas várias sociedades, nações. Mas queridos, eu quero tratar nessa noite exatamente da escravidão espiritual que todos os homens e mulheres, que todos os povos estão sujeitos, que infelizmente milhares e milhões de pessoas estão sendo dominados espiritualmente e não se apercebem, não se dão conta que estão sendo de fato dominados para serem mortos, estão sendo levados para a morte, para serem mortos. E há um senhor terreno ou na terra escravagista que foi expulso dos céus, chamado Satanás. Ele vem realmente roubar, matar e destruir. Ele vem sim, de uma forma pesada, subjugar homens e mulheres, subjugar o ser humano, confundir e gerar todo tipo de sofrimento. E, se possível, o grande projeto de Satanás é destruir homens e mulheres.
E uma das coisas mais lamentáveis, queridos, é vermos homens e mulheres exatamente dominados espiritualmente por forças malignas, por entidades malignas, por ignorância espiritual, por falta de conhecimento espiritual. Mas também, queridos, existe uma realidade, que muitos cristãos ainda estão vivendo, muito embora tenham entregue as suas vidas a Jesus, muito embora tenham entendido a pregação do Evangelho, ainda estão vivendo como escravos, mesmo tendo sido libertos por Jesus. E eu quero nesta noite trazer então uma reflexão em cima exatamente das palavras de Jesus sobre libertação e liberdade. Nós precisamos compreender melhor, queridos, o que Jesus fala. Nós precisamos entender melhor o que Jesus vem nos ensinar através desse texto. Se a escravidão espiritual, ela tem sido absoluta sobre a vida daqueles que ainda não se renderam a Jesus, que ainda estão em seus delitos e pecados. Paulo fala sobre aqueles que estão mortos espiritualmente, que são escravos de fato do pecado. Mas a palavra também fala de muitos que já, tendo conhecimento da sua libertação em Cristo, ainda estão vivendo como se fossem escravos do pecado, ainda estão sob uma influência de Satanás. E eu espero que nesta noite o Senhor possa abrir os seus olhos. Eu espero que nessa noite o Senhor possa trazer a você um nível de compreensão, para que você realmente assuma uma posição em Cristo Jesus. E para que nós possamos assumir uma posição em relação aos que ainda estão absolutamente escravos de Satanás. Nós fomos libertos para a liberdade. Você foi liberto para a liberdade. Eu gostaria que você pudesse dizer: eu fui liberto para a liberdade. E você vai compreender como viver essa realidade da libertação livre. Sabe, primeiro Jesus revela a realidade da escravidão espiritual. Primeira coisa que ele deixa claro, ele diz: se pois o Filho vos libertar. Quando Jesus fala sobre vos libertar, Jesus está então revelando essa realidade da escravidão espiritual. Jesus está dizendo que ninguém que nasce no ambiente do cativeiro é livre. Espiritualmente, queridos, a escravidão é uma herança. Nós somos herdeiros do pecado. Quando lá em Gênesis 3 a palavra diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o descendente da mulher, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali Deus está falando que a mulher, por causa do seu pecado original, o homem e a mulher passariam a gerar descendentes cativos, escravos, que o pecado passaria, que o pecado seria sim propagado a partir desta geração. Há uma declaração clássica que prova, biblicamente, a manifestação do pecado como uma herança feita por Davi, lá no capítulo 51, Salmo 51, versículo de número 5, ele diz: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ninguém escapou a esse efeito
da escravidão espiritual. Ninguém escapou às consequências da maldição estabelecida por causa da desobediência. Portanto, todos nós somos herdeiros, todos nós recebemos sim essa influência do pecado geracional, queridos. Paulo faz uma citação lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 10, ele diz: como está escrito, não há justo nem sequer um. Lá no versículo 23 ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já nascemos com o pecado, já nos tornamos sim naturalmente escravos do pecado. Então nascemos escravos do pecado. E quem é escravo do pecado, sabe, é escravo de quem? De Satanás. Ah, não, eu não gosto de Satanás, eu não quero, não tenho nenhuma ligação com ele, eu não quero nada com ele, queridos. Mas quem está fora de uma relação, de um vínculo vital com Cristo, com a vida, está num vínculo com a morte. Aquele que ainda permanece no pecado, aquele que ainda não está vinculado a Deus em Cristo Jesus, está vinculado à morte, está vinculado à escravidão espiritual maligna. Interessante que no próprio capítulo 8, aqui de João, vou ler alguns versículos, do versículo 34, Jesus diz assim, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Queridos, para os judeus Jesus estava como que agredindo a ele, ou a eles, quando ele fala sobre escravidão, porque eles tinham passado por uma experiência histórica da escravidão no Egito, 400 anos de escravidão. Essa realidade da escravidão para eles era passado, isso passou. Nós somos livres, Moisés é o nosso libertador, nós temos a lei, nós somos descendência de Abraão. Jesus está agredindo os judeus, Jesus está agredindo os religiosos, Jesus está como que afrontando a eles, e eles dizem: o quê? Tu dizes que somos escravos? Nós somos livres, nós somos descendência de Abraão, nosso libertador se chama Moisés, nós recebemos uma lei. Na verdade, queridos, aqui nós temos a revelação de que vínculo religioso, na verdade, é escravidão. Religiosidade, na verdade, é escravidão. Ninguém que por herança de tradição se fixa a um tipo de prática religiosa é livre. Na verdade, todo cerimonialismo, na verdade, amado, todas as regras aprendidas historicamente, tradicionalmente, elas nada representam para Deus, elas nada significam para Deus. Quando nós lemos Isaías 1 e o Senhor fala: olha, vocês virem ao templo, vocês levantarem as mãos de vocês, vocês fazerem sacrifícios, isso tudo me enche, me enoja. Deus não quer, Ele não recebe.
Será que nós não estamos com problemas espirituais em nossa vida, em nossa casa, em nossa família? Será que nós não estamos com problemas de relacionamento com Deus, porque estamos fixados tão somente, queridos, naqueles rudimentos religiosos, que nos fazem de alguma forma nos sentirmos como que justificados diante de Deus? Olha, Deus está vendo aqui? Eu faço isso. Lamentavelmente, queridos, nós temos uma geração de cristãos que ainda não entenderam que Jesus não nos chamou para estarmos um momento ou outro na presença dEle, fazendo uma vez ou outra um pouquinho e achamos que estamos fazendo muito. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se por um lado o Senhor não quer de nós religiosidade, por outro Ele espera de nós envolvimento, comprometimento. Ele espera de nós, de fato, muito, extremamente mais do que aquilo que temos feito. Temos sido, de certa forma, mesquinhos, temos sido, de certa maneira, amados, descomprometidos, sim, com o Senhor. Quando Jesus então chama os seus discípulos a refletirem sobre aquelas verdades que Ele estava ensinando, quando Ele nos chama como igreja hoje a refletirmos sobre o fato de haver uma escravidão espiritual, você e eu precisamos refletir: será que eu não estou paralisado por causa de uma escravidão espiritual? Será que eu não estou deixando de fazer a vontade de Deus porque em algum ponto eu estou preso? Será que eu não estou tão somente me iludindo, fazendo algumas coisas como cristão, entre aspas, e não tenho compreendido exatamente o ponto central daquilo que é o cristianismo, o ponto central daquilo que é o meu compromisso com o Senhor, o ponto central do meu envolvimento com Cristo, da minha vida com Cristo? Ah, Deus, mês passado, eu frequentei a igreja todos os domingos, 4 vezes, como se fosse um grande sacrifício. Onde você tem estado? Onde você tem aplicado o seu tempo? Onde você tem investido a sua vida? Como que você está realmente no seu nível de relacionamento espiritual? O Senhor não está esperando um relacionamento religioso. Ele está esperando uma dedicação, Ele está esperando uma manifestação da sua vida nele. Se estamos, amados, mais apegados ao mundo, às coisas do mundo, mais apegados aos interesses particulares e pessoais, precisamos refletir. Jesus está nos chamando: se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar. Jesus está dizendo: olha, amado, existe uma realidade de escravidão espiritual. Será que nós não estamos caindo nos rudimentos antigos? Será que não estamos voltando à escravidão do pecado? Será que não estamos retrocedendo no nosso compromisso com o mundo, com as coisas do mundo, com o pecado, e deixando o Senhor para um segundo plano? Será que temos entendido, amados, aquela palavra de Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça? Sabe, o dia que eu tiver que sustentar as pessoas, servindo na igreja, porque eu sou um bom pastor, eu estou enrolado, eu estou acabado. E graças a Deus, porque eu tenho uma convicção plena. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, eu não consigo atender todas as expectativas, e jamais me atreveria a ser um pastor sozinho, solitário. Por isso temos uma equipe, e ainda assim somos insuficientes para atender as expectativas. Mas, queridos, nós não estamos firmados na nossa capacidade de movimentar, de fazer programas, de desenvolver atividades motivacionais, mas estamos convictos: a igreja de Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o grande responsável por ela. O compromisso é com Ele, não é um compromisso com homens. Estou tão chateado com o pastor Emerson. Eu sei que muitos ficam chateados comigo.
Eu sei que eu não consigo atender todas as expectativas e ter uma consciência tranquila, limpa. Eu sei que muitas, às vezes mesmo você se empenhando, se dando e oferecendo todo o suporte, ainda vai olhar e dizer: que pastorzinho mais sem graça, né? Amados, eu estou acostumado, nós estamos acostumados, quem vive do ministério está acostumado às decepções, do virar as costas, né? Do pouco caso, da ingratidão. Eu não estou te acusando não, mas estamos acostumados, porque muitas vezes, por mais que você se empenhe e queiramos que as pessoas sejam motivadas e busquem a Deus por paixão, por amor, elas ficam se movendo pelas nossas limitações e imperfeições, e vira e mexe tem que falar: como eu estou decepcionado, né? E às vezes deixam de perceber e de ver, queridos. É lamentável que muitos só conseguem manifestar a sua murmuração e a sua insatisfação no seu momento de tristeza e de decepção conosco, mas que não conseguem manifestar a sua gratidão, a sua alegria, a sua prontidão, a sua disposição, a sua disponibilidade, a sua entrega permanentemente, dizendo: eu faço por causa do Senhor, eu faço porque eu amo ao Senhor. Mas eu tenho a alegria de ver homens e mulheres que têm se doado, têm se entregue, e não fazem porque eu fico batendo palmas para eles. Eu tenho que falar da minha equipe pastoral, eu tenho que falar do pastor Denner e Karine, do pastor Arthur e Tatiana, pastor Leandro e Dalila, pastor Nelson e Jéssica, que eu não preciso ficar batendo palmas para eles e dizendo: vamos embora. Mas eu louvo ao Senhor porque são homens e mulheres sérios, comprometidos, que dão a vida, que fazem por amor, que têm consciência, que se entregam. Queridos, eu louvo ao Senhor por eles. Como sou feliz por eles. Eu não sou um solitário morrendo, sofrendo no ministério. Eu tenho o prazer de ser pastor, eu tenho o prazer de pastorear, eu tenho o prazer de dizer: eles têm entendido o que Jesus disse. Existe uma escravidão espiritual, mas não somente eles, quantos líderes de células que testemunham. Bruna, que Deus continue abençoando a sua vida. Pessoas que estão comprometidos em ajudar aqueles que estão na célula, em levá-los a caminhar, a andar, a amar. Estão lutando, estão empenhados. Quantos estão assim? Quantos esta semana eu pude compartilhar um pouco e incentivá-los a permanecer? Continuem fazendo a obra, façam mesmo, porque é isso que Jesus nos mandou fazer. Mas quantos que por estarem escravos espiritualmente ainda permanecem presos, ainda continuam inertes, ainda continuam imaturos, ainda continuam bebês, não fluem. Que o Espírito te levante nesta noite, possa te sacudir, e você possa dizer: eu não vou viver na escravidão espiritual. Amém, queridos? Amém, igreja? Se em algum nível você está preso, Deus quer te libertar. Se em algum nível você está travado, o Senhor quer te libertar. Se você não tem conseguido orar, Deus quer te libertar em Cristo Jesus. Se você não tem conseguido se motivar nele, por ele, para ele, o Senhor vai te libertar em Cristo Jesus. Amém? Se pois o Filho vos libertar, irmão, seja livre. Irmã, seja livre. Igreja, vamos ser uma igreja de libertos para a liberdade. Vamos ser os discípulos libertos para a liberdade. A segunda ênfase desta palavra de Cristo, queridos, para nós nesta noite, é que Jesus se apresenta como o único capaz de libertar da escravidão espiritual. Se pois o Filho vos libertar,
Jesus é claro, ele diz: o filho. O filho. Não é o pastor libertador, não é o líder libertador, não é Moisés o libertador. Jesus diz: o filho tem que libertar. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o unigênito do Pai, enviado para morrer na cruz, para libertar. Amém, queridos? Amém? Moisés libertou os judeus da escravidão do Egito. Eles se consideravam livres. Olha o que diz o versículo de número 33. João 8:33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Queridos, o problema maior do escravo espiritual, sabe qual é? É que ele acha que é livre. Eu já sou livre. Preste atenção se não há algum tipo de reação no seu espírito, no seu interior, contrário ao propósito de Deus para a sua vida. A vontade de Deus, quando ela é ministrada, quando ela é pregada, ela tem que gerar uma tristeza que produz alegria. Ela tem que gerar uma tristeza que produz arrependimento. Ela tem que gerar uma tristeza que gera mudanças. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, isso gera uma tristeza, que gera uma repulsa, que gera uma revolta e que gera uma indignação. Sabe o que está acontecendo, queridos? A revelação da escravidão espiritual, a revelação de que não houve liberdade. O escravo espiritual não enxerga o seu pecado. Você tem conseguido enxergar o que é que não está bem na sua vida? Você tem conseguido enxergar o que é que está fora da vontade de Deus na sua vida, na sua conduta? Você como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe, você como filho, como jovem, você como servo de Deus, o que é que não está bem na sua vida? Você enxerga o pecado? Ou você não sabe definir? Ou você não sabe identificar onde está o pecado na sua vida? Queridos, se o escravo não enxerga o pecado, eu pergunto, por que ele não enxerga o pecado? Se o escravo espiritual não enxerga o pecado, por que ele não enxerga o pecado? É interessante que Jesus começa, mais no início, lá no versículo 12, se revelar como a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Como que alguém que anda nas trevas vai enxergar o pecado? Quando você anda nas trevas, o que você vê? Como a gente tem pouca experiência de andar nas trevas, literalmente falando à noite, só lá o dia que acaba a luz, de vez em quando, que a gente experimenta um pouquinho esse negócio de andar no escuro, mas nas trevas você não identifica absolutamente nada. Queridos, nas trevas há ameaça, nas trevas há perigo, nas trevas há morte, nas trevas há dor, nas trevas há angústia, nas trevas tudo de ruim acontece. Por que criança desenvolve medo do escuro? Porque tem pais que têm medo de escuro. Porque tem pais que metem medo nas crianças. Por que antigamente se falava tanto, aquelas histórias amedrontadoras de assombração, de fantasma, e a hora que escurecia os assuntos vinham, todo mundo pelava de medo, desesperava. Hoje as crianças nem lembram que noite é noite, é escura.
tanta luz, tanta claridade, né, naturalmente falando, mas lamentavelmente, espiritualmente falando, há tantos que estão nas trevas. Querido, acorda, não permita que as trevas venham a gerar uma nebulosidade e um empecilho para que você enxergue a vontade de Deus na sua vida, para que você perceba onde você está, para que você não entenda que aquilo que está fora da vontade de Deus vai gerar morte em você. Romanos 6:26, porque o salário do pecado é a morte. Quem pensa que pode pecar e que não haverá juízo, que não vai ter problema, está redondamente enganado. Como diria um pastor meu antigamente, né? Corre o risco de ir para o inferno de cabeça para baixo. Se você não enxerga o pecado como pecado e começa então a dizer que não, isso não é pecado, a embriaguez não é pecado, o adultério não é pecado, a desonestidade não é pecado, a maldade não é pecado, nada é pecado. Depende de como você olha, depende de como você vê. Queridos, pecado é tudo aquilo que nos tira do centro da realização do projeto de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas. Pecado é tudo que faz mal, pecado é tudo que destrói, pecado é tudo que gera ruína interior, pecado é tudo que gera ruína nas relações, pecado é tudo que destrói família, pecado é tudo que destrói as boas relações, pecado é tudo que destrói, queridos, a conduta saudável. Pecado gera morte. Se Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é o único capaz de abrir os olhos dos cegos espirituais. Se Ele diz: quem me segue não andará em trevas. Como que está a sua visão espiritual? Você tem conseguido identificar o pecado? Você tem conseguido perceber como o pecado tem pressionado você e gerado ameaças a você? Irmãos, o pecado, ele é perigoso. Caim estava triste, angustiado, irado. Deus o adverte. Deus chega para Caim e diz: ô Caim, preste atenção numa coisa. Guarda o seu coração. Olha o que você está pensando, guarda a sua mente, olha o que você está sentindo, guarda de fato as suas intenções, olha o que você está desejando. Queridos, quem está nas trevas começa a cobiçar o pecado, a desejar o pecado, e começa a dizer: não, isso não é assim, isso não é assim. O teu desejo será contra ti. O pecado jaz à porta. Cuidado quando você começa a dizer: seja bem-vindo pecado. Eu não acho que é bem assim. Tem gente que fala demais. Eu não sei para que esse radicalismo todo. Meu amado, minha amada, sorrateiramente o pecado está destruindo de fato os princípios e valores de Deus. Sorrateiramente uma cultura maligna de destruição está entrando, está penetrando. Nós estamos ouvindo tanto, nós estamos vendo tanto, nós estamos sendo tão seduzidos a dizermos: não, não é bem assim não, não é bem assim não. Como está fazendo mal toda essa avalanche de informações que põe em xeque os valores do Criador, os princípios da família, da relação homem e mulher, da relação pais e filhos, da relação macho e fêmea, né? Como o inimigo está gerando pressões. Eu acho que não é bem assim.
Uma carência afetiva pode levar um homem, numa amizade, dizer: eu também acho que o meu gênero é feminino, então estou gostando agora de um homem, porque ele é um amigo, porque é alguém que está próximo. A mulher, não, porque não tem o carinho de pai e mãe. Essa transferência da carência de pai e mãe, queridos, para essa história de eu estou gostando de alguém do mesmo gênero que eu. Olha, sorrateiramente Satanás está plantando isso, está semeando isso. Aí a gente diz: seja bem-vindo, pecado, eu estou de braços abertos, né? Deus não vai se importar com isso, queridos. Como nós precisamos dizer: Senhor, haja luz na minha vida, abra os meus olhos, me faça enxergar, que eu perceba aquilo que vem para gerar destruição, morte, miséria na minha vida. O pecado só faz mal, o pecado só faz mal. Tudo que destrói a vida é pecado. Tudo que não contribui com a vida é pecado. Tudo que se quer fazer às ocultas, ou de uma forma também, amados, eu vou usar um termo bíblico, né? Que às vezes a gente não tem usado. A falta de vergonha. Sabe o que é a falta de vergonha? É a lasciva. A lascívia é a falta de vergonha, é a perda do pudor, é essa envergonhagem mesmo, é essa envergonhice mesmo, eu vou praticar o mal agora abertamente, ou o pecado abertamente, sem vergonha. A lascívia é aquela coisa mesmo do sair do armário, agora eu vou me revelar. Isso é o pecado da lascívia. É o pecado da impureza, do espírito da impureza que tem dominado as mentes e os corações humanos. E Jesus diz: se o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, há um libertador, o único capaz de mudar a mente, o coração, as intenções, o único capaz de mudar a história deste homem, Jesus Cristo. E Ele se revela como libertador. E Ele diz: eu sou capaz de te libertar. Se o Filho te libertar, você será livre. Mas se a religião te libertar, só vai te libertar, na verdade, de um tipo de ritual para outro. Só vai te libertar de um tipo de conduta para outra. Mas a essência não vai mudar. A essência não vai mudar. Seja livre. Seja livre. O libertador está aqui. O libertador está em nós. Jesus é o único capaz de abrir os olhos dos cegos espirituais. O Jesus, filho de Davi, Ele quer abrir os seus olhos para você enxergar o pecado, e para você dizer não ao pecado, e para você dizer: a vontade de Deus é o que me importa, é o que eu quero. Amém, queridos? A igreja precisa desta manifestação do libertador. Você precisa desta manifestação do libertador na sua vida. Mas em terceiro lugar, queridos, eu quero frisar que a libertação para a liberdade, ela implica no assumirmos que Jesus realiza a libertação de todo o escravo que decide ser livre mesmo. A libertação é uma realidade. A libertação é algo experimental, experiencial. Você vai experimentar na sua vida. Você vai experimentar no seu espírito um renovo de Deus para fortalecer você, para permanecer no centro da vontade de Deus. Então, as palavras de Jesus: se pois o Filho vos libertar, agora para concluir, verdadeiramente sereis livres. Jesus faz questão de dizer: verdadeiramente sereis livres,
porque uma falsa libertação estava presente. A falsa libertação, a falsa sensação de libertação. Jesus deixa claro que o condicionamento religioso não é sinônimo de liberdade. Queridos, condicionamento é uma acomodação a um certo conforto, para não se ter um nível de perturbação. Você tem estado perturbado do tipo uma cobrança, você não foi na igreja essa semana? Queridos, Deus não está interessado, Jesus não está interessado que nós nos comprometamos a um ciclo de regras, mas Ele está interessado em que nós nos comprometamos a uma realidade de vida. Vida com Cristo é vida. Vida com Cristo é todo dia, é toda hora, é o tempo inteiro. Vida com Cristo, amados, é realmente uma sequência, uma continuidade ininterrupta de um relacionamento. É vida na vida, é vida intensa, é arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui. É de dia, é de noite, é em casa, é na rua, é no trabalho, é em qualquer circunstância, em qualquer situação. Jesus foi tão agressivo, e é isso que ele parece ser para os religiosos. Amados, a palavra de Deus é agressiva para quem não é livre. A palavra de Deus, ela perturba os escravos espiritualmente. Ela começa a inquietar, gera ira, indignação. Ninguém gosta de ouvir a palavra de Deus como escravo. Se você pregar a palavra de Deus para um demônio, sabe o que ele faz? Ele vai te xingar, ele vai tentar te desqualificar, ele vai tentar murmurar, resmungar, te vencer. Essa semana eu tive a experiência de chegar num lugar e começar a ministrar a palavra de Deus, e logo o demônio, fazendo alguém estribuchar, já disse: o que você veio fazer aqui? Eu não vou sair. Eu não estou nem aí para você que diz que não vai sair. Eu estou aqui para ministrar uma palavra de Deus. Quando alguém fica endemoniado, oh, Deus me livre de endemoniado, não é isso? Deus me livre de demônio. Mas quantos estão vivendo como escravos, dominados por demônios, com o engano, com a mentira? Quantos não fica possesso, mas vive sob opressão? Não fica possesso, mas vive irado, né? Não fica possesso, mas é um apaixonado pelo pecado. Não fica possesso, mas não pode ver um pecado abanando assim, chamando a atenção, né? Uma proposta de pecado. Querido, olha o que Jesus fala para aqueles condicionados à religião. João 8,44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O religioso ouvir que ele é do diabo, isso é demais, né? Alguém que tem zelo por Deus ouvir que ele é do diabo é demais. Jesus, antes, ele já levanta: vocês estão querendo me matar, porque eu estou falando a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, ter uma religião não afasta o homem do pecado.
Jesus mostra aquela geração que eles eram religiosos, porém escravos. Escravos do pecado. Replicou-lhe Jesus: todo que comete pecado é escravo do pecado. É o poder do condicionamento. Essa tem sido uma das armas de Satanás para prender muitos crentes. Condicionamento. Condicionamento. Estava há algum tempo lendo um relato, uma pesquisa científica sobre o condicionamento, e um certo pesquisador pegou um cão, fincou uma estaca, pegou uma corrente e uma coleira com uma enforcadeira. Essa enforcadeira tinha umas pontas, né? Que quando o cão fazia força, elas saíam e iam ferindo o pescoço do cão. E ele então coloca ali aquele cão amarrado com a enforcadeira e vem e serve a comida num ponto que ele não poderia atingir. E na medida que esse cão começa a fazer esforço para buscar o alimento, para chegar no alimento, ele começa a sentir as pontadas, né, daquela enforcadeira, e vai machucando, e ferindo, e sangrando. Com o passar das horas, do dia, dos dias, a fome ia aumentando, e o cachorro tentando, mas na medida que ele ia se ferindo, ele tinha que desistir. Passaram-se 4 semanas, lá está o cão amarrado, machucado, com fome, e ele já, de tanto sofrer, né, com a dor ali, ele já estava bem pertinho da estaca. Ele olhava para a comida e não saía de perto da estaca, de tão traumatizado que ele estava, de tão machucado, de tanta dor, de tanto sofrimento. No final de 7 semanas, aquele cachorro já estava solto, sem a corrente, mas ele continuava ali, junto da estaca. O pesquisador foi chegando a comida cada vez mais perto. Por fim, a comida já estava do lado do cachorro, e ele não comia, porque ele foi condicionado pela dor, pelo sofrimento. Queridos, tem muitos crentes que estão como esse cão. A corrente já foi quebrada, as algemas já foram quebradas, mas continua ali como um cão, né, que vai morrer desnutrido por causa da dominação maligna, da influência do pecado. Irmãos, nós não podemos estar sob um domínio. Você não pode dizer: eu sempre fui assim. A palavra diz: o que bebia não beba mais, o que furtava não furte mais, o que mentia não minta mais, o que se prostituía não se prostitua mais. Sabe, aquele que vivia no pecado precisa dizer não ao pecado e dizer sim a Deus, sim à santidade, sim à vontade de Deus. Jesus está falando exatamente disso: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quem é livre, amado, tem realmente a capacidade de se articular em Deus, de se mover em Deus, de fazer em Deus, de operar em Deus, de manifestar-se realmente como quem tem a glória de Deus. Nós não podemos ficar acomodados a uma situação. Lembre-se, o Senhor te libertou. Eu gosto quando Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 5 e da sua carta aos Efésios, e ele diz assim, lá no versículo 8, depois dele falar da porneia, um dos pecados mais terríveis, que é o pecado da impureza,
é o pecado que leva à pornografia, que leva a uma gana, a um desejo desesperado, né? Pela impureza sexual. E eu creio que muitos crentes estão sendo minados na mente, estão sendo detonados na mente por causa do espírito da porneia, por causa do espírito da pornografia. Jovens, homens casados, mulheres, perdendo o interesse pela relação real e buscando a relação virtual. Queridos, nós precisamos nos posicionarmos. Paulo então ele fala assim, aqueles irmãos, no versículo 8 de Efésios 5: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Versículo 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Eu quero que você fique de pé. Deus, nessa noite, nos traz essa palavra, queridos, para que nós de fato não vivamos como escravos. Escravo não tem vontade, escravo é dominado, manipulado, escravo é condicionado, escravo tem que viver repetições, escravo tem que se lambuzar do sangue, da maldade. Você não é escravo. Se Satanás tem tentado te espezinhar, te matar, te destruir, você não é escravo, você é de Jesus. Seja livre. A libertação é para a liberdade, seja livre. O Jesus que morreu na cruz do Calvário, morreu para nos tornar livres. Cadê a equipe de louvor? Você foi chamado para ser livre. O escrito de dívida que era contra você, Jesus, Ele pagou. Ele pagou. Sabe como que Ele nos libertou morrendo na cruz? Sabe como Ele nos libertou dizendo: olha, o seu passado não me importa, eu estou aqui, ó. Você é livre. Você é livre. Não vamos voltar ao passado. Não vamos voltar. Ah, queridos, o Senhor realmente, Ele sonha com uma igreja apaixonada por Ele. Ele sonha com crentes apaixonados por Ele. Jesus sonha com discípulos comprometidos com Ele. Jesus quer ver você arregaçando as mangas e saindo do seu comodismo. Jesus não quer ver você morrendo no seu apartamento, ou na sua casa, ou no seu negócio, na sua mesquinhez. Eu não estou aqui dando uma palavra para te acusar de nada, porque nós somos mesquinhos, nós somos realmente egoístas, nós somos ridículos diante de Deus, queridos. Os nossos desejos e caprichos são ridículos. Se você tem feito caprichos ou atendido a desejos ridículos, o Senhor está te chamando a dizer não. Jesus me libertou para eu ser livre. Jesus te libertou para você ter alegria na vida cristã. Jesus te libertou para você ter motivação na vida cristã. Jesus te libertou para você viver intensamente a vontade dEle. Jesus te libertou. Jesus nos libertou, queridos. Essa noite nós vamos tomar a ceia do Senhor. Que você possa dizer e entender que você tem a liberdade de dizer: é pela graça que eu sou salvo, é pela graça, mediante a fé. É Jesus, o seu libertador, que te facilita e te possibilita viver a vida cristã.
É esta a palavra que te fortalece. Somente Deus, Ele tem que ser o primeiro das nossas vidas. Eu quero que o apelo para você nesta noite seja pegar o pão, o cálice, os elementos da ceia do Senhor e dizer para Jesus: Tu és o meu libertador. Dizer para Jesus: não há outro, não há outro. Tu és o meu libertador. Tu és o meu libertador. Enquanto você recebe os elementos da ceia, eu quero lembrar as palavras de Paulo quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, lá no capítulo 11, e ele diz: e o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: Esse é o meu corpo, partido por vós, comei dele todos. Semelhantemente, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. O teu libertador nessa noite te chama. E ele te diz: não seja escravo espiritual. E ele te diz: seja livre, seja livre, seja livre. Todas as alturas posso me achegar, somente justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho